Capítulo 36. Dia 21. A torre. Da casa de Raquel até a pista de esqui de Homem-Colin foram 3 minutos de carro. Passaram pelo túnel e estacionaram no mirante entre as lojas de souvenirs. A rampa de esqui parecia uma cachoeira branca e congelada que caía entre as arquibancadas, alargando-se numa planície 100 metros abaixo deles. Como você sabe que ele está aqui? Perguntou Hagen. Porque ele me disse que estaria aqui. Respondeu Harry. Estávamos na pista de patinação quando ele disse que, no dia em que completasse a obra da sua vida e estivesse tão doente que quisesse morrer, pularia daquela torre, como uma homenagem à vida. Harry apontou para a torre de salto iluminada e o trampolim que se erguia contra o céu preto acima deles. E ele sabia que eu ia me lembrar disso. Doido varrido, sussurrou Gunnar Hagen e olhou para a gaiola de vidro escurecido empoleirada no topo da torre. Posso usar suas algemas? Perguntou Harry ao motorista. Você já está com um par, disse Hagen, acenando para o punho direito de Harry, onde ele havia colocado uma argola. A outra estava aberta. Eu gostaria de ter 2 pares, disse Harry, pegando o estojo de couro do motorista. Pode me ajudar? Estão me faltando uns dedos. Balançando a cabeça, Hagen prendeu a argola das algemas do motorista no outro punho de Harry. Não estou gostando de você ir sozinho. Isso me assusta. Não tem muito espaço lá em cima, e eu posso conversar com ele. Harry mostrou o revólver de Catherine. E tenho isso aqui. É disso que tenho medo, Harry. O inspetor lançou um breve olhar para seu chefe antes de se virar para abrir a porta do carro com a mão intacta. O policial acompanhou Harry até a entrada do museu de esqui, por onde tinha que passar para chegar ao elevador da torre. Eles haviam levado um pé de cabra para quebrar o vidro da porta, mas, ao se aproximarem, a luz da lanterna captou estilhaços de vidro cintilando no chão perto da bilheteria. Ouviram um alarme distante uivando em algum lugar no interior do museu. Ok, então sabemos que o nosso homem já chegou, anunciou Harry, tateando para saber se o revólver estava em posição no cos, na parte de trás. Coloque 2 homens na saída dos fundos assim que o próximo carro chegar. Harry pegou a lanterna, entrou no prédio escuro e passou depressa pelas fotos e placas de esquiadores noruegueses que se tornaram heróis, por bandeiras norueguesas, graxa de esqui norueguesa, reis noruegueses e princesas norueguesas e textos sucintos proclamando que a Noruega é uma nação e tanto. Então se lembrou do motivo de ele nunca ter suportado aquele museu. O elevador ficava bem nos fundos, estreito e apertado. Harry olhou para a porta do elevador. Sentiu brotar um suor frio. Havia uma escada de aço ao lado. 8 lances mais tarde, ele se arrependeu. A tontura e a náusea haviam voltado, e ele vomitou. O barulho de seus passos no metal ressoou para cima e para baixo da escada da torre, e as algemas pendendo dos seus punhos tocaram a música de um órgão no corrimão. A essa altura, seu coração devia estar bombeando adrenalina, preparando o corpo para entrar em ação. Mas talvez estivesse exausto demais, esgotado demais. Ou talvez soubesse que já tinha acabado, que o jogo havia chegado ao fim. O resultado era o previsto. Harry continuou. Colocava os pés nos degraus, nem se dando ao trabalho de ser silencioso, pois sabia que o outro já o ouvirá a tempo. A escada levou direto para a gaiola de vidro escura. Harry apagou sua lanterna e, assim que sua cabeça chegou ao nível do piso, sentiu uma corrente de ar frio. Havia acabado de nevar, e um luar pálido adentrava. Tinha em torno de 4 metros quadrados, toda envidraçada, com uma balustrada de aço onde os turistas se agarravam com um misto de pavor e alegria ao apreciarem a vista de Oslo e seus arredores, ou imaginando como devia ser descer a pista de salto com esquis, ou como seria cair da torre na vertical até as casas, ou se espatifar em meio às árvores abaixo, lá longe. Harry subiu o último degrau, virado para a silhueta que se desenhava contra o tapete de luz da cidade abaixo. O vulto estava sentado na balustrada, no batente da grande janela aberta de onde vinha a corrente de ar. Lindo, não é? A voz de Matias soava leve, quase alegre. Se está falando da vista, concordo. Não estava falando disso, Harry. Um pé de Matias balançava do lado de fora da janela, e Harry ficou parado na escada. Foi você ou o boneco de neve que a matou, Harry? O que você acha? Acho que foi você. Afinal, é um cara esperto. Contei com você. É uma sensação terrível, não é? Claro. Não é tão fácil ver a beleza assim, quando você acabou de matar a pessoa que mais ama. Bem, disse Harry, dando um passo para frente. Você não deve saber muito sobre isso, não é? Não. Matias encostou a cabeça no caixilho da janela e riu. A primeira mulher que matei, eu amava mais que tudo neste mundo. Então por que a matou? Harry sentiu uma pontada de dor ao levar a mão direita às costas e envolver o revólver. Porque minha mãe era uma mentirosa e uma puta. Harry girou a mão para frente e levantou a arma. Desça daí, Matias. Com as mãos para o alto. Matias fitou Harry com um olhar curioso. Sabe que há 20% de chance de sua mãe ter sido a mesma coisa, Harry. Há 20% de chance de você ser o filho de uma puta. O que acha disso? Você me ouviu, Matias? Me deixa facilitar as coisas para você, Harry. Primeiro, me recuso a obedecer. Segundo, pode dizer que não viu minhas mãos. Eu poderia estar armado. Assim, atire, Harry. Desce. Raquel era uma puta, Harry. E Oleg é o filho daquela puta. Você devia me agradecer por eu deixar você matá-la. Harry trocou a pistola de mão. As argolas das algemas soltas se chocaram. Pense bem, Harry. Se você me prender, vou ser declarado louco e paparicado na ala psiquiátrica durante alguns anos antes de ser solto. Me mate agora. Você quer morrer, declarou Harry, e chegou mais perto. Porque você já está morrendo de esclerodermia. Matias deu uma palmada no caixilho. Bom trabalho, Harry. Você verificou o que eu disse sobre anticorpos no meu sangue. Perguntei a idar. E depois fui ver o que era esclerodermia. Com essa doença, é fácil escolher outra maneira de morrer. Uma morte espetacular, por exemplo, para coroar aquilo que você chama de obra da sua vida. Estou ouvindo seu desdém, Harry. Mas um dia você também vai entender. Entender o quê? Que estamos no mesmo ramo, Harry. Combatendo doenças. E que as doenças que você e eu combatemos não se deixam erradicar. Todas as conquistas são temporárias. Por isso apenas o combate é a nossa missão de vida. E a minha acaba aqui. Não quer atirar, Harry. Harry encarou o olhar de Matias. Depois virou o revólver na mão. Estendeu-lhe a arma com o cabo em sua direção. Faça você mesmo, seu filho da mãe. Matias ergueu uma das sobrancelhas. Harry viu a hesitação, a desconfiança, que aos poucos deram lugar a um sorriso. Como quiser. Matias estendeu a mão sobre a balustrada e pegou a arma. Afagou o aço preto. Foi um grande erro. Meu amigo, disse ele, apontando o revólver para Harry. Você será um belo ponto final, Harry. A garantia de que minha obra será um sucesso. Harry olhou para a boca da arma, vendo o martelo levantar sua cabecinha feia. Era como se tudo acontecesse mais devagar e o lugar tivesse começado a girar. Matias mirou. Harry mirou. E jogou a mão direita. A algema fez um gemido baixo no ar no instante em que Matias atirou. O clique seco foi seguido por um estalido metálico quando a argola aberta bateu no seu punho. Raquel sobreviveu, disse Harry. Você falhou, seu satânico filho da mãe. Harry viu os olhos de Matias se arregalarem e se estreitarem. Viu como eles fitaram o revólver que não havia tirado, a algema em torno do pulso, atando a Harry. Você tirou as balas, gaguejou Matias. Harry fez que não. Catherine Bratt nunca tinha balas em seu revólver. Matias levantou o olhar para Harry e se inclinou para trás. Vamos. E pulou. Harry foi arrancado para a frente e perdeu o equilíbrio. Ele tentou se segurar, mas Matias era pesado demais, e Harry era um gigante encolhido, enfraquecido pela perda de carne e de sangue. O policial berrou ao ser puxado por cima da balustrada de aço e sugado em direção à janela e ao abismo. E o que imaginou quando lançou a mão esquerda para trás foi o pé de uma cadeira, e ele sozinho numa kitnet suja e sem janelas em Chicago. Harry ouviu o tinir de metal batendo, antes de atravessar a noite em queda livre. O jogo havia acabado. Gunnar Hagen olhou para a torre de salto, mas os flocos de neve que caíam novamente impediram a visão. Harry repetiu no walkie-talkie. Você está aí? Ele soltou o botão de câmbio, mas a única resposta era um nada que zunia intensamente. 4 viaturas já haviam chegado ao estacionamento amplo ao lado da torre de salto, e houve uma confusão quando ouviram o grito vindo da torre alguns segundos antes. Caíram, disse o policial ao seu lado. Tenho certeza de que vi 2 vultos caírem da gaiola de vidro. Resignado
Indignado, Gunnar Hagen baixou a cabeça. Ele não sabia bem como e porquê, mas por um momento lhe ocorreu que existia uma lógica absurda na coisa terminar daquele jeito, uma espécie de equilíbrio cósmico. Que absurdo, o mais completo absurdo. Hagen não podia ver os carros da polícia com toda aquela neve, mas podia ouvir as sirenes queixosas, como mulheres chorando, já a caminho. E ele sabia que o som iria atrair os carniceiros, os abutres das notícias, os vizinhos curiosos, os chefes sedentos de sangue. Viriam todos para ter seu quinhão do cadáver, sua iguaria preferida, e o menu da noite com 2 pratos, o boneco de neve repugnante e o inspetor repugnante, cairia no gosto de todos. Não havia lógica, nenhum equilíbrio, apenas fome e comida. O walkie-talkie de Hagen chiou. Não conseguimos encontrá-los. Câmbio. Eles têm que estar lá, gritou Hagen. Já procuraram nos telhados dos prédios? Câmbio. Hagen esperou, perguntando-se como iria contar aos seus superiores que ele havia permitido que Harry fosse até lá sozinho. Como iria explicar que ele apenas era o superior de Harry, não o chefe dele, e que nunca havia sido, e que também nisso havia uma certa lógica, e que ele na verdade não estava nem aí se compreenderia ou não. O que está acontecendo? Hagen se virou. Era Magnus Kai. Harry caiu, explicou Hagen e acenou com a cabeça para a torre. Estão procurando o corpo agora. Corpo? De Harry. Sem chance. Sem chance. Hagen se virou para Sky, que fitava a torre. Pensei que a essa altura você já conhecesse o cara, Hagen. Hagen sentiu que ele, apesar de tudo, invejava a convicção do jovem policial. O walkie-talkie chiou de novo. Não estão aqui. Sky se virou para Hagen. Seus olhares se cruzaram, e ele deu de ombros como quem diz que eu não falei. Ei, você! Gritou Hagen ao motorista do Land Rover e apontou para o refletor no teto. Ilumine a gaiola de vidro e me arranje um binóculo. Poucos segundos depois, um feixe de luz cortou a noite. Está vendo alguma coisa? Perguntou Sky. Neve, disse Hagen, apertando os binóculos aos olhos. Ilumine mais para cima. Pare. Espere. Meu Deus. O quê? Não é possível. No mesmo instante, a neve se recolheu como a cortina de um teatro, abrindo-se para os lados. Hagen ouviu várias exclamações dos policiais. Pareciam 2 homens atados pendendo de uma corrente no retrovisor de um carro. O de baixo com uma das mãos por cima da cabeça, numa espécie de gesto triunfante. O outro com os 2 braços esticados na vertical, como se estivesse crucificado ao contrário. E os 2 estavam inertes, com as cabeças pendendo, girando lentamente no ar. Pelo binóculo, Hagen viu a algema prendendo a mão esquerda de Harry à balustrada no interior da gaiola de vidro. Não é possível, repetiu Hagen. Por acaso, foi o jovem policial da divisão de pessoas desaparecidas, Thomas Ele, que estava agachado ao lado de Harry quando ele recuperou os sentidos. 4 policiais haviam puxado ele e Matias Lundelgesen de volta para a gaiola de vidro. E nos anos seguintes, ele contaria, repetidamente, a história da primeira e estranha reação do mal-famado inspetor. Ele estava com um olhar selvagem, perguntando se Lundelgesen ainda estava vivo, como se estivesse morrendo de medo de que o cara tivesse morrido, como se fosse a pior coisa que poderia ter acontecido. E, quando eu disse que ele estava sendo levado para a ambulância, ele berrou e disse que a gente precisava tirar os cadastros e o cinto de Lundelgesen, que precisávamos cuidar para que ele não cometesse suicídio. Onde já se viu tamanha preocupação com um cara que acabou de tentar matar sua ex-namorada. Capítulo 37. Dia 22. Papai. Jonas pensou ter ouvido os sinos de vento, mas havia caído no sono de novo. Foi só ao ouvir os sons estrangulados que ele abriu os olhos. Havia alguém no quarto. Era o pai, sentado na beirada da cama. E os sons estrangulados eram um choro. Jonas sentou-se na cama. Ele pôs uma das mãos no ombro do pai. Sentiu que tremia. Estranho. Ele nunca havia reparado que os ombros do pai eram tão estreitos. Eles encontraram, disse, soluçando. Mamãe está. Eu sei, interrompeu Jonas. Eu sonhei com isso. Surpreso, o pai se virou para ele. No luar filtrado pelas cortinas, Jonas viu lágrimas escorrerem pelo rosto do pai. Somos só nós 2 agora, papai. O pai abriu a boca. 1 vez, 2 vezes, mas não saía nada. Então, esticou os braços, abraçou Jonas e o apertou contra si. Segurou com força. Jonas encostou a cabeça no pescoço do pai, sentindo as lágrimas quentes umedecerem seu couro cabeludo. Sabe de uma coisa, Jonas? Sussurrou ele com voz pastosa. Eu te amo tanto. Você é a coisa mais querida que eu tenho. Você é o meu menino. Está ouvindo? Meu menino. E sempre vai ser. A gente vai conseguir dar a volta por cima. Você não acha? Sim, papai. Sussurrou Jonas. A gente vai conseguir. Você e eu. Capítulo 38. Dezembro de 2004. Os cisnes. Chegou dezembro, e por fora das janelas do hospital os campos estavam sem neve marrom sob um céu cor de aço. Na estrada, os pneus de neve trituravam o asfalto, e os transeuntes se apressavam sob a ponte de pedestres, as golas dos casacos levantadas e rostos fechados. Mas, no interior das casas, as pessoas se reuniam, e na mesa da sala de estar do hospital, a vela solitária marcava o primeiro domingo do advento. Harry parou na porta. Stanley Allen estava sentado na cama e parecia ter acabado de dizer algo engraçado, porque a chefe da perícia criminal, Beate LNN, ainda estava rindo. No seu colo havia um bebê com bochechas vermelhas fitando Harry com olhos redondinhos e a boca aberta. Meu amigo, rugiu Stanley ao ver o policial. Harry entrou e, inclinando-se, deu um abraço em Beate e apertou a mão de Allen. Você parece estar muito melhor do que na minha última visita, disse Harry. Dizem que vou ter alta antes do Natal, respondeu Allen, virando a mão de Harry sobre a sua. Que garra diabólica. O que houve? Harry deixou o outro estudar sua mão direita. O dedo médio foi decepado e não tinha como salvar. Costuraram os tendões do indicador, e as pontas dos nervos crescem 1 milímetro por mês e vão tentar se encontrar. Mas os médicos dizem que devo ter paralisia permanente. Um preço alto. Não, retrucou Harry. Saiu barato. Allen fez que sim. Novidade sobre o início do processo? Perguntou Beate, que havia se levantado para pôr o bebê no carrinho. Não, respondeu Harry, observando os movimentos eficazes da perita criminal. O Ministério da Defesa vai tentar declarar Lundelgesen doido, disse Allen, que ainda preferia a expressão popular doido, que, na opinião dele, não era apenas adequada, mas também poética. E seria preciso um psicólogo pior do que eu para não conseguir isso. Bem, de qualquer maneira ele vai pegar Perpétua, disse Beate, inclinando a cabeça e alisando o cobertor do bebê. Pena que Perpétua não seja Perpétua. Bramiu Allen e esticou a mão para pegar o copo na mesinha. Conforme vou envelhecendo, mais tendo a pensar que maldade é maldade, com ou sem distúrbio mental. Estamos todos com maior ou menor disposição para atos maldosos, mas isso não pode nos isentar da culpa. E, pelo amor de Deus, todos temos transtornos de personalidade, e são justamente nossos atos que definem até que ponto somos doentes. É o que chamamos de igualdade perante a lei, mas isso é totalmente sem sentido, já que ninguém é igual. Durante a peste, os marinheiros que tossiam eram logo jogados ao mar. Claro que sim, porque a justiça é uma faca cega, tanto como filosofia quanto como juiz. Não temos nada além de quadros clínicos mais ou menos afortunados, meus amigos. De qualquer maneira, nesse caso, é perpétuo, disse Harry, olhando para o corpo do dedo médio ainda enfaixado. Como assim? Quadro clínico mal afortunado. O silêncio se instalou no quarto. Já contei que me ofereceram uma prótese de dedo? Perguntou Harry, balançando a mão direita no ar.
mas, na verdade, gosto assim mesmo. 4 dedos. Mão de personagem de história em quadrinhos. O que fez com o dedo que estava aí? Tentei doá-lo ao Instituto de Anatomia, mas eles recusaram. Por isso, vou empalhá-lo e colocá-lo na minha mesa de trabalho, como Hagen fez com o dedo mindinho do japonês. Pensei que um dedo médio erguido podia figurar bem como as boas-vindas de Ro. Os outros dois riam. Como estão Raquel e Oleg? Beate quis saber. Surpreendentemente bem, disse Harry. São durões. E Katrine Bratt? Melhor. Fiz uma visita a ela na semana passada. Katrine vai voltar ao trabalho em fevereiro. Vai voltar para a delegacia onde trabalhava em Bergen. Sério, ela não quase matou alguém por puro entusiasmo. Nada disso. Descobriram que ela andava com um revólver sem munição. Foi por isso que teve a coragem de apertar o gatilho até o martelo levantar. E eu devia ter entendido isso antes. Quando você se muda de uma delegacia para outra, entrega o revólver de serviço e recebe um novo com 2 caixas de munição. Havia 2 caixas intactas na gaveta da mesa de trabalho dela. Ficaram em silêncio por um momento. Que bom que ela se recuperou, disse Beate, afagando a cabeça do bebê. É mesmo, disse Harry distraído, pensando que era verdade, que ela parecia estar bem melhor. Quando fora visitar Katrine no apartamento da mãe dela, ela havia acabado de tomar banho depois de dar uma longa corrida na montanha de Sandviken. A franja ainda estava molhada e o rosto continuava vermelho enquanto a mãe servia chá. Katrine contou a ele como o caso do pai havia se tornado uma obsessão. Pediu que Harry a perdoasse por tê-lo envolvido nisso, mas não vira sinais de arrependimento no seu olhar. Meu psiquiatra disse que sou apenas alguns graus mais extremada que a maioria das pessoas, dissera ela, rindo e dando de ombros. Porém agora isso tudo é passado. Essa questão me perseguia desde a infância, mas finalmente o nome dele foi varrido e eu posso seguir minha vida. Encaminhando papéis na divisão de crimes sexuais. É um começo, depois veremos. Então seu olhar passou para a janela, sob o fiord, em direção a Finn, talvez. Quando Harry partiu, ele sabia que o dano estava ali e sempre estaria. Ele olhou para sua mão. Aune tinha razão. Se todo bebê fosse um milagre perfeito, a vida não passava de um processo de degeneração. Uma enfermeira pigarreou na porta. Hora de algumas espetadas. Aune. Me livre dessa. Enfermeira. Aqui ninguém escapa. Stali Aune suspirou. Enfermeira. O que é mais vil? Tirar a vida de quem quer viver ou impedir a morte de quem quer morrer? Beate. A enfermeira e Stali riram. E ninguém notou Harry ficar tenso na cadeira. Harry subiu a pé a ladeira íngreme do hospital até Sonva. Não havia muitas pessoas lá. Apenas o fiel bando de domingueiros fazendo o circuito habitual em volta da lagoa na floresta. Raquel esperava por eles junto aos carros. Eles se abraçaram e começaram a caminhar em silêncio. O ar estava frio. E o sol brilhava fosco do céu azul pálido. As folhas secas farfalharam, desmanchando-se sob seus pés. Estive andando como um sonâmbulo, disse Harry. E devo estar fazendo isso já há algum tempo. Não é tão fácil estar sempre presente, disse ela. Não. Ele balançou a cabeça. Estou falando literalmente. Acho que estive andando pelo apartamento durante a noite. Só Deus sabe o que andei fazendo. Como descobriu? Na noite depois que voltei do hospital. Eu estava na cozinha, olhando para o chão, e vi pegadas molhadas. Então descobri que estava nu, exceto pelas minhas próprias botas de borracha. Era meio da noite e eu estava segurando um martelo. Raquel riu e baixou o olhar. Mudou o passo para andarem no mesmo ritmo. Eu também andei sonâmbula por algum tempo, disse ela. Logo depois de engravidar. Aune me disse que adultos podem ter sonambulismo em períodos de estresse. Pararam na beira da lagoa. Observaram um par de cisnes passar flutuando na superfície cinza, calmos e silenciosos. Desde o começo eu sabia quem era o pai de Oleg, prosseguiu ela. Mas ainda não sabia que teríamos um filho quando ele foi informado de que a namorada dele em Oslo estava grávida. Harry encheu os pulmões com ar fresco. Ele fechou os olhos para o sol e ficou ouvindo. Quando descobri, ele já tinha tomado a decisão dele e viajado de Moscou a Oslo. Eu tinha 2 alternativas. Dar à criança um pai em Moscou que ia amá-lo e cuidar dele como se fosse seu próprio filho, enquanto acreditasse que o filho era seu. Ou não dar pai nenhum. Era absurdo. Você sabe que sinto em relação a mentiras. Se alguém tivesse me avisado que eu, entre todas as pessoas, um dia escolheria viver o resto da vida com uma mentira, é claro que teria me recusado veementemente. Quando você é jovem, acha que tudo é tão fácil e sabe tão pouco sobre as escolhas impossíveis. Se tivesse apenas a mim mesmo para cuidar, teria sido uma escolha fácil. Mas havia tantas coisas a levar em consideração. Não apenas se eu acabaria com Frodor e afrontaria sua família, mas também se eu destruiria as coisas para o homem que tinha ido para Oslo e para a família dele. E havia as considerações em relação a Oleg. Oleg vinha em primeiro lugar. Entendo, disse Harry. Entendo tudo. Não, disse ela. Você não entende porque eu não lhe contei isso antes. Em relação a você, eu não tinha que fazer nenhuma consideração. Você deve achar que eu tentei parecer melhor do que sou. Não acho, disse Harry. Não acho que você seja melhor do que é. Ela inclinou a cabeça, tocando seu ombro. Você acha que é verdade o que dizem sobre os cisnes? Perguntou ela. Que eles são fiéis até que a morte os separa. Acho que são fiéis às promessas que fizeram. Respondeu Harry. E quais são as promessas dos cisnes? Nenhuma, eu suponho. Então está falando de você mesmo. Na verdade, gostava mais de você quando fazia promessas e as quebrava depois. Quer mais promessas? Ela fez que não. Ao retomarem a caminhada, ela pôs o braço em torno do dele. Gostaria que pudéssemos recomeçar, suspirou ela. Fazer de conta que nada aconteceu. Eu sei, mas você também sabe que não vai dar. Harry percebeu que ela tinha conseguido escolher um tom de voz que parecia ser de constatação, mas no qual havia uma leve interrogação escondida. Estou pensando em viajar, disse ele. Está? Para onde? Não sei. Não me procure, especialmente não no norte da África. Norte da África é uma fala de Marty Feldman num filme. Ele quer fugir, mas também quer ser encontrado. Entendo. Uma sombra passou por eles no solo lavado da floresta amarelo acinzentada. Olharam para cima. Era um dos cisnes. Como acabou o filme? Perguntou Raquel. Eles se encontraram de novo? Claro. Quando você volta? Nunca, respondeu Harry. Nunca voltarei. Num porão frio num prédio em Tien, 2 preocupados representantes do condomínio observavam um homem de macacão e óculos de lentes grossas fora do comum. Ao falar, o ar saía da boca como pó de gesso branco. É esse o problema do mofo. Não dá para ver que ele está aí. Ele fez uma pausa. Apertou o dedo indicador na franja grudada à testa. Mas está. Muito obrigado por ouvir mais um audiolivro aqui no Sussurros do Imaginário. Se você gostou dessa jornada literária, não se esqueça de curtir o vídeo e deixar seu comentário. Queremos saber o que você achou. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar explorando histórias fascinantes e descobrindo novos mundos ao nosso lado. Sussurros do Imaginário, a sua melhor companhia para viagens literárias. Até a próxima aventura.